Ok, pessoal, vamos trabalhar um pouco com estatística descritiva. Eu tenho um conjunto de valores, quero entrar com esses valores na memória da minha calculadora. As fórmulas para esses resultados já foram trabalhadas em vídeos anteriores. Eu tenho aqui o número de observações, que é o valor do n, a somatória dos valores de x, que é cada um dos valores observados, sendo somados de forma sucessiva, a somatória dos valores de x ao quadrado, ou seja, cada valor ao quadrado, posteriormente eu somo todos estes, o valor da média, que é a somatória de cada valor x desse conjunto dividido pelo número total de sujeitos, no caso de observações, o valor da variância, que vai ser a somatória do valor de cada valor de x menos a média desse conjunto, elevado ao quadrado, ou seja, cada valor menos a média ao quadrado, somando todos esses resultados, e o seu resultado final dividindo por n menos 1. O desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, o erro padrão da média, que vai ser o desvio padrão dividido pela raiz do número de sujeitos, raiz de n, e o meu intervalo de confiança da média, que vai ser o valor da média, mais ou menos 1,96 vezes o erro padrão da média. Lembrando que é mais ou menos, porque eu tenho um intervalo. Primeiro faço com valor negativo, depois faço com valor positivo. E 1,96 porque nós trabalhamos com 95% de confiança. Em um momento posterior, então olhando os vídeos passados, você vai conseguir compreender com mais facilidade. Vamos agora entrar com esses valores na memória da calculadora. Para isso eu vou entrar num dos moldes, uma das opções de módulo da minha calculadora. Primeiro passo, ligo a calculadora, vou entrar no molde 2, Standard Deviation, ou desvio padrão, 2. Agora eu consigo incluir valores na memória da calculadora. 12m+. Quer dizer que o primeiro sujeito foi digitado. 16m+. Segundo sujeito digitado. 13m+. 17m+. 12m+. 16m+. 15m+. 13m+, 11m+, 13m+. Os valores foram digitados. Quero ter certeza que tudo foi digitado certo. ON e o botão direcional para baixo. Ou para cima. Eu vou escolher por baixo, para baixo. Porque assim vai ficar na mesma sequência. O primeiro valor, x1, foi 12. O segundo valor, 16. Terceiro valor, 13. Quarto valor, 17. Quinto valor, 12. Sexto valor, 16. Sétimo valor, 15. Oitavo valor, 13. Nono valor, 11. E o último e décimo valor, 13. Ok. Bom, os valores estão gravados na calculadora. Quero saber o número de sujeitos. Visualmente eu já sei, são 10. Mas eu tenho um recurso aqui. A combinação dos botões Shift, S são, que está na tecla 1, me permite ter essas opções. Então, Shift, S são. Aqui eu tenho a somatória dos valores de x ao quadrado, tenho a somatória dos valores de x e tenho o valor do n. Vou começar pelo valor do n. Eu não digito n, não tenho como. Eu digito 3. Então, o meu 3 me permite achar o valor do n. Após digitar o valor que refere-se à saída desejada, eu preciso dar um sinal de igual. Igual. Então, tenho 10 sujeitos. Eu vou aqui preencher 10 sujeitos. Quero um novo resultado. ON, Shift, S são, vou dar um 2, igual. Agora eu tenho a somatória dos valores de x, 138. 138. Quero agora a somatória dos valores de x elevado ao quadrado. Shift, S são, o valor 1. E dou igual. 1942. 1942. E atenção, vírgula para a calculadora científica significa separador milhar. Ponto é o nosso separador decimal. Percebeu que eu não apertei ON e fui direto para o Shift? Isso pode ser feito, tá? Então eu vou agora fazer o cálculo da média. Vou fazer direto, ó. Shift, não mais S são. Agora eu vou na opção SVAR, que é o botão 2. Agora eu tenho as opções média, desvio padrão da população, não estamos trabalhando com isso nessa disciplina, desvio padrão da média. Por que da média? Esse n-1
é o ajuste para o grau de liberdade, que caracteriza que esse resultado é um resultado amostral. Então é esse que nós trabalhamos. Meu primeiro resultado, o valor da média, 1 igual. Então meu resultado foi 13,8. Agora eu quero o meu resultado do desvio padrão, shift SVAR, no caso 3, nós não trabalharemos com 2 nas disciplinas que eu estou ministrando. 3 igual 2,04396. Habitualmente nós vamos trabalhar com uma casa decimal a mais que a quantidade de casas decimais para o valor da média, 2 casas decimais a mais dos valores originais para o desvio padrão. Então aqui eu vou trabalhar com 2,04. 2,04. Quero achar o valor da variância. Se nós lembrarmos aqui da fórmula, ó, o valor da variância e o valor do desvio padrão tem uma relação bem estreita. Se para chegar no desvio padrão eu fiz a raiz quadrada da variância, para chegar na variância só preciso elevar ao quadrado. Então, ao invés de eu digitar novamente esse valor, do próprio valor que já está aqui, eu aperto em x2, que equivale a elevar esse valor ao quadrado. E agora eu dou o igual. Então eu tenho 4,177, no caso arredondando para 2 casas decimais, 4,18. 4,18. Vou agora calcular o erro padrão da média. O erro padrão da média, para lembrar o cálculo, olha aqui. Nosso erro padrão da média, o desvio padrão dividido pela raiz de n. É tentador a ideia de você digitar direto os valores, ó. É tentador essa ideia. 2,04 dividido pela raiz de 10. Mas com a calculadora científica eu posso ter muito mais precisão nos meus resultados construindo essa equação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um ON, preciso no meu cálculo, primeiramente do desvio padrão. Então eu vou puxar o desvio padrão. Shift SVAR 3. Em seguida, eu quero dividir esse valor pela raiz de n. Então, eu vou colocar mesmo o valor, eu vou colocar o símbolo de divisão. Esse meu resultado, eu quero que seja dividido. Aí eu vou entrar com a raiz, ó, dividido pela minha raiz. E vou entrar agora com puxar o valor do n. Shift SSUM 3. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu construí essa equação. Desvio padrão dividido pela raiz de n. Agora eu vou dar um igual. Igual. 0,6463. No caso aqui, dependendo do livro que você for olhar, vai sugerir com 3 casas decimais. Vamos condicionar aqui com 2. Só para fins didáticos, claro. 0,646, arredondando para 2, 0,65. 0,65. Tudo bem? Eu tenho uma grande tentação de estar utilizando esse valor para já chegar nessa equação direta. Mas percebeu que eu posso estar trabalhando com esse valor, e aí se eu for fazer isso, o ideal seria trabalhar com o máximo possível de casas decimais. Eu quero trabalhar com todas. Então eu vou construir essa equação também, ó. Eu posso construir essa equação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um ON e vou entrar agora com... Como é que eu puxo o valor da média? Shift SVAR 1. Eu tenho mais ou menos. Vou começar pelo valor do menos. Menos 1,96. 1,96 vezes... O erro padrão da média é uma equaçãozinha. Eu vou isolar essa equação com o uso do parênteses. Porque se eu não botar parênteses, ele vai fazer 1,96 vezes o desvio padrão dividido pela raiz. Então eu não quero isso. Eu quero que seja primeiro feito esse cálculo, posteriormente esse bloco, que vai ser 1,96 vezes o erro padrão da média. Então eu abro um parênteses e agora eu entro com o desvio padrão. Não vou digitar o desvio padrão, eu vou puxar o desvio padrão. Shift SVAR 3 dividido pela minha raiz, Shift SSUM 3 dividido pela raiz de n. Fecho parênteses e dou igual. Aqui é o meu valor inferior para um intervalo de confiança. Estamos trabalhando com 2 casas decimais. Então eu vou colocar 12,53. 12,53.
O intervalo de confiança será separado por um hífen, e agora eu quero um intervalo de confiança superior, o positivo. A equação é a mesma, então eu venho com o meu botão direcional para o lado esquerdo. Quando ele estiver sobre o sinal do menos, piscando, eu digito o sinal de mais. E agora eu só preciso dar um igual, e eu já tenho o resultado do intervalo de confiança superior, 15,07. 15,07. Tá claro por que foi 0,7? Olha só. 7 porque após esse 6 vinha um 6. Tudo bem? Então agora, o que aconteceu aqui? Eu cheguei em todos os resultados sem precisar fazer pequenas anotações. E tem os valores que foram obtidos considerando o máximo de casas decimais de cada uma dessas etapas. Se eu for dar início agora a uma nova série de cálculos a partir de um outro conjunto de de valores de referência, eu tenho que dar um ON, Shift, CLR, e eu quero apagar tudo. 3 igual. Agora minha calculadora voltou à sua situação inicial. Tenho meus resultados descritivos desses valores que eu estava observando. Quero desligar minha calculadora, Shift Off, e posso passar para uma próxima série de cálculos. Ok? Boa sorte a vocês.